Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, né? Agora eu vou mostrar a vocês aqui peguem papel para anotar aí. Primeira leitura é de primeira carta de Timóteo, do 1 ao 3, 6 a 12. Então vamos lá. A primeira carta de Timóteo, de 1 a 1, de 3 a 6 a 12. E o evangelho de hoje é de Marcos 12, 18 e 27. O salmo de hoje é o 122. O salmo de hoje é o 122, né? O salmo. E agora vamos para a leitura de hoje, né? Para a leitura de hoje, que é a de Marcos. Marcos 12, 18 e 27. Que diz assim, ó. Diz assim, é a ressurreição dos mortos. Uns saduceus e os que diziam não existir ressurreição, aproximou-se de Jesus e perguntaram: Mestre, Moisés deixou escrito: se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher sem filho, ele deve casar-se com ela para dar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos, o mais velho casou-se com uma mulher e morreu sem deixar descendente. O segundo irmão casou-se com ela e igualmente morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 irmãos deixou descendência. Depois de tudo morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ele será a esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu: acaso não estás errado, porque não compreendeste as Escrituras nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. Quando a ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão e Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é Deus, não dos mortos, mas dos vivos. Estás muito errado. É isso aí, gente. Ó, preste bem atenção ao que a Bíblia diz aqui. As pessoas sempre lêem a Bíblia levando para um lado assim, não sei, até de religioso, né? Mas é muito bonito, a coisa assim, muito bonita, que fala na Bíblia, é tudo muito bonito. Mas não, mas se vocês pensarem direitinho, tem umas pessoas até que dizem assim: não, a pessoa morreu, acabou-se, não tem mais coisa, pronto, acabou, pronto. Ali acabou, não tem mais alma, não existe mais isso, não existe alma, não existe espírito, negócio, pronto, já a pessoa morreu, acabou tudo. Mas está dizendo aqui, né, a ressurreição. E eles também, talvez até nem acreditassem nisso. Não, realmente eles não acreditavam na ressurreição, né? Os saduceus, já por isso mesmo, por isso que o nome deles são saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nisso aí, né? Eles achavam que era assim mesmo. Morreu, acabou, pronto, não existe mais nada, pronto. Mas não é isso. A pessoa morreu, a parte mais importante fica, né? Que é o espírito, que é a alma. Como queira chamar o espírito, a alma, a assombração, seja o que você queira chamar. Então é isso que fica, é a alma, vamos falar alma, né? Que fica. E depois elas são ressuscitadas, né? Elas vão para um local onde, pronto, sem fugir dessa daí, acontece isso que eles perguntaram. Quando morrer, a mulher casou com 3 homens, né? Aí quando ela morrer, qual deles ela vai escolher para ser seu esposo lá no outro lado? É uma coisa tão terrena isso, é uma coisa tão absurda,
e terrena, com a falta de compreensão tão grande das coisas sobrenaturais, das coisas sobrenaturais, né? Não vamos falar das coisas de Deus, mas das coisas sobrenaturais. É um desconhecimento tão grande, uma rudez tão grande, a rude, né? Que eles falam isso. Eles comparam a vida na terra com a vida. Se existir a vida depois da morte, aí eles comparam a vida depois da terra com a vida depois da morte. E isso é muito perigoso. Aí as pessoas vão dizer, perigoso? Perigoso sim, porque quando um espírito, a pessoa morre, vira um espírito, e o espírito for bem conduzido, ele tiver uma boa consciência, ele sabe exatamente para onde ele vai, né? Ele sabe exatamente o que fazer. E as pessoas que não têm assim esse conhecimento, que são desorientadas espiritualmente, mesmo sendo católico, mesmo sendo protestante, mesmo ele não sendo um espírita, né? Um espírita, porque tanto faz, tem desorientado em todas as religiões. Eles pensam o seguinte: morreu, pronto, acabou. Aí que o cara morre com essa consciência assim, ele fica perdido no mundo. Ele não sabe para onde vai, ele fica agarrado nas coisas do mundo. Mas não é, porque aqui não pertence mais aos mortos. Aqui, onde a gente vive na terra, pertence aos vivos, entendeu? Aqui é onde é os vivos. Depois que morre, tem outro lugar para ficar os mortos. Que eu não vou falar nesse assunto agora, mas tem outro lugar para ficar os mortos. E lá, os mortos são espírito. Não precisam de casar, não precisam de marido. Eles apenas ficam com as pessoas que eles amam, que também pode ter sido marido, mas e lá eles não são mais marido, né? Ter só a consciência que foi na terra e sair. Se ele foi uma coisa, foi outra, então ele tem aquela consciência de que foi, né? Então lá não, lá é como anjo, são como anjos, quer dizer, são um espírito. Como anjo ele falou, porque anjo ele não é assexuado, né? O anjo é apenas o espírito, né? O espírito. Mas a terra, a mulher precisa de um marido ou não, né? Mas precisa de um marido ou tem um marido na terra, porque é preciso que ela se case, no geral assim, né? Não é obrigatório, mas não é bom que o homem e a mulher fiquem só. Mas se ficar só, saiba ficar, né? Não tem problema nenhum. Mas aqui, porque precisa de se casar, precisa de os dois tenham filho, criem uma família, para que essa família cuide um do outro. A única precisão de uma família é que um cuide do outro, que exista amor entre eles, que um cuide do outro. Não só assim, as pessoas descuidadas é assim, o pai trabalha ou a mãe trabalha para sustentar a família e os filhos, né, comprar o seu alimento, o leite, como vamos pôr que são crianças, né, para comprar toda a roupa, alimento e dar uma casa, um lar para eles morarem, ter uma proteção, alimento, água e amor, as pessoas de proteção geral. É isso que precisa aqui na terra, porque isso é preciso, né? Então, mas é quando a pessoa, mas aí é que tá, quando a pessoa morre, não precisa mais disso, né? O abrigo já é dado por Deus, tudo é dado por Deus, a orientação é dada por Deus. Se a pessoa fez alguma coisa errada na terra e se arrependeu e precisa pagar, a orientação é dada por Deus para que ele faça alguma coisa, algum trabalho, né? E para que isso seja pago, né? Principalmente as pessoas que são metidas com vício, não só estou dizendo vício de coisas pesadas, mas do álcool, do cigarro, essas coisas assim, fica pendente, né? Fica pendente. A você que fez maltratou alguém sem necessidade nenhuma, porque puramente ficou de um lado ou do outro, de uma confusão qualquer que aconteceu com as pessoas, aí você ficou de um lado, aí deixou o outro lado para lá. Às vezes você deveria ter ficado do lado contrário, né? Mas aí você vai ter que pagar isso aí. E fica difícil, né?
Então, gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like e se inscreva no canal. Que Jesus lhe acompanhe, Maria, Nossa Senhora Aparecida lhe acompanhe em todos os lugares que você for. Amém.